que essa situação tende a se agravar ainda mais, mesmo depois desta medida grave de prisão, de ordem de prisão do principal líder opositor, é muito provável que não haja volta, digamos assim, a alguma mínima normalidade democrática desde as eleições de 28 de julho, do que havia antes dessas eleições. E com isso, de fato, a melhor definição é essa, este dilema que vive o governo brasileiro e como cada passo fica cada vez mais necessário que seja muito bem estudado da perspectiva, claro, do governo Lula e da atual política externa brasileira. Ainda sobre esse assunto, Débora, na Venezuela, depois desse pedido do Ministério Público, a Justiça emitiu um mandado de prisão contra o opositor Edmundo Gonzalez. E o advogado do candidato que disputou as eleições contra o presidente Nicolás Maduro disse que Gonzalez está indo de casa em casa para se proteger e que não planeja pedir asilo em nenhuma embaixada. Assunto para a gente trazer a nossa correspondente de América Latina, Luciana Tadeu, para a tela do CNN 360 com todos os detalhes ao vivo. Luciana, boa tarde. Oi, Yuri, Débora, boa tarde para vocês, para todos que nos acompanham. O advogado do Edmundo Gonzalez, o José Vicente Haro, deu uma entrevista para uma rádio colombiana, a W Rádio da Colômbia, e quando ele foi entrevistado, perguntado sobre a possibilidade de um pedido de asilo do candidato opositor do Edmundo Gonzalez para alguma embaixada sediada em Caracas, embaixada internacional em Caracas, ele disse que de nenhuma maneira isso está sendo considerado, que não está nos planos. Disse que, ao contrário, a intenção do Edmundo Gonzalez é ficar perto do povo venezuelano e que ficar nessa condição de hóspede em uma embaixada de outro país em Caracas significaria se distanciar justamente da população. Então, disse que não há essa intenção. Perguntaram para ele também se ele acha que pode haver uma operação de busca e apreensão na casa de Edmundo Gonzalez. Ele disse que se espera qualquer coisa na Venezuela, que não há cumprimento do Estado de Direito no país. Então, claro, se houver alguma coisa assim, que vão receber isso de forma legal, esperando que se cumpram as garantias constitucionais, porém, já espera-se que possa acontecer algo dessas características. E ele também disse nessa entrevista que o opositor Edmundo Gonzalez está indo de casa em casa para se proteger. Isso é algo que vem sendo comentado na Venezuela, que não se sabe aonde o opositor está. Depois, antes mesmo desse mandado de prisão, houve várias manifestações do chavismo, de autoridades falando que queriam a prisão dele, algo incentivado pelo próprio presidente Nicolás Maduro, que disse que queria ver o opositor atrás das grades, e o próprio presidente Nicolás Maduro vinha falando que não se sabe onde Edmundo está, dizendo que ele tem a intenção de deixar o país. E aí o advogado dele confirmou que ele está indo de casa em casa por sua segurança, para proteger a sua vida, disse o advogado do Edmundo Gonzalez para essa rádio colombiana. E esse mandado de prisão, que acabou sendo emitido a pedido do Ministério Público por um tribunal que investiga casos de crimes associados ao terrorismo na Venezuela, foi recebido com muita rejeição pela comunidade internacional. Diversos países latino-americanos se manifestaram contra esse mandado de prisão. Em um comunicado conjunto, Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai manifestaram que todos os crimes que estão acusando o Edmundo Gonzalez, que todos esses crimes são nada mais uma desculpa para tentar silenciar o opositor. Chegou a falar em práticas ditatoriais, detenções arbitrárias e defender a separação de poderes na Venezuela. Um comunicado que não é assinado pelo Brasil, mas que depois, apesar de não estar, por exemplo, o Equador e o Chile não assinarem esse comunicado, esses países também se manifestaram separadamente contra esse mandado de prisão contra o opositor Edmundo Gonzalez, que está, claro, gerando muito temor de que isso possa realmente se concretizar, de que ele seja preso, e que o advogado já afirmou que não está nos planos de que ele peça refúgio, que peça asilo para nenhuma embaixada estrangeira em Caracas. Yuri e Débora.
Pois é, peguei daqui. Obrigado pelas suas informações. Luciana Tadeu, a gente tem agora, para chamar aqui, Débora, um trecho aqui de uma afirmação aqui que foi dita pelo advogado na verdade não pelo advogado, o que a gente vai ver agora é uma declaração do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, que disse ser o primeiro presidente chavista da história e que, portanto, só vai entregar o cargo, na visão dele, para outro presidente chavista, da mesma linha político-ideológica. Essa declaração foi dada em um evento no Palácio Presidencial em Caracas. Soy, por razón de la vida, el primer presidente chavista de la historia de Venezuela. Y cuando entregue el mando que me toque entregarlo, lo entregaré a un presidente o a una presidente chavista, bolivariana y revolucionaria. Cuando toque. Amén.